Eu não vou saber falar isso com propriedade, eu vou falar como agente, porque eu também faço leitura dos livros para Drago e a partir do que eu leio e mando para eles é que eles avaliam se publica ou não. Então, vou falar a partir disso. Como é que eu seleciono os livros que mando para Drago? O que eu avalio? Eu avalio se o enredo tem coerência. Por exemplo, o título combina com o livro? Tudo bem, se não combina, a gente pode mudar. Mas o personagem começou de um jeito, por exemplo, essas fics de bad boy, que no final parece um mocinho. Faz sentido? Muitos bad boys hoje em dia se transformam em mocinhos. Como ele se transforma de bad boy para mocinho é que é o ápice da história. Se a maneira como o escritor conseguiu fazer essa transformação é que vai determinar se a história é boa ou não é. Porque eu posso muito bem largar a história se o bad boy virar mocinho da noite pro dia. Ou eu posso continuar lendo e querer uma continuação se houve todo um desenvolvimento, se houve toda uma estrutura, houve toda uma explicação. Então o processo seletivo começa assim. Agora, as editoras, elas vão avaliar, no meu caso, né, o processo seletivo começa assim, pela coerência e qualidade do texto. Agora, as editoras, elas vão avaliar não só isso, mas elas vão avaliar se é vendável também. Porque assim, quer queira ou não, por mais que você pague pela publicação, a editora investe em você. Ela coloca o nome dela no seu livro, dizendo que ela confiou em você e que ela acredita na sua obra. Aí a editora ela vai avaliar se o seu livro compensa esse investimento. Se não compensa, por mais que a obra seja boa, ela vai começar a questionar se vale a pena arriscar ou se é melhor correr para outro escritor. Eu não vou falar de editoras grandes porque a maioria das editoras grandes não investem em novos escritores nacional. Assim, teve aí Eu Me Chamo Antônio, teve Pó de Lua, mas eles já tinham milhares de curtidas no Facebook. As postagens deles tinham uma repercussão muito grande no Facebook. Então, para esses editores que os publicaram, era retorno certo. Quando é eu e você, aí o negócio é mais embaixo. Procura editoras pequenas, tá? Você tem mais chance com as editoras pequenas. A não ser que você queira desembolsar um absurdo. A Pateris perguntou se é preciso pagar editor ou se a pessoa se garante, ou a pessoa que se garante pode mandar o original sem editar. Olha, você não precisa pagar nem editor nem revisor para mandar seu original para a editora. No entanto, eu sugiro você pedir alguém para revisar por você, porque quando é a gente que escreve, a gente fica viciada com o que escreveu e pode não enxergar alguns erros do texto. Tipo, bate o olho, você sabe a história de cor, então você vai ser como se não estivesse lendo. Você vai... eu tô olhando para o monitor, gente, porque o povo tá perguntando ainda. Vai ser como se você nem estivesse lendo, vai ser só passando o olho para ver os erros mais graves. Então, eu sugiro, terminou de escrever o livro, você passou 2, 3 meses escrevendo, faz uma pausa de pelo menos uma semana, tira da sua cabeça aquele livro e faz uma revisão. Revisa de forma crítica. Esqueça que você está revisando como quem escreveu, revise como leitor. Isso não é suficiente. Peça para um amigo, uma leitora fiel, alguém de confiança que vai apontar os erros e peça para ela poder dar uma lida. Ela não precisa revisar. Basta poder dizer, ó, na linha tal tem um erro feio ali. Olha só, no capítulo X não combina com o capítulo 35, porque não tem coerência, não bate. Olha só, você esqueceu de explicar como foi que fulano desapareceu na história. Ele só sumiu e pronto, que negócio é esse? Entendeu? Bota a pessoa para criticar. Aí você vai conseguir um negócio melhor. Agora, se você puder pagar para um editor, para um revisor, um diagramador, melhor ainda, porque vai ficar um negócio mais profissional. Não é garantia de que a primeira editora para quem você for mandar vai aceitar por causa daquilo ali. Mas é uma garantia de que a pessoa não vai olhar com asco para o seu texto. Entendeu? Não que você faça um trabalho ruim, vocês, mas que a gente edita de um jeito e as pessoas que leem, elas podem achar que tá muito ruim, etc e tal.
Então, verifique também se a editora tem alguma exigência. Eles sempre colocam no site lá, quando eles pedem para mandar o original, verifique se eles têm alguma exigência quanto ao tamanho da fonte, o tipo de fonte e espaçamento. Algumas editoras têm, por exemplo, a Drago, ela tem preferência para Time New Home, tamanho 12, eles não especificam espaçamento, mas eu sugiro deixar 1,5 de espaçamento, que não fica muito junto e não deixa a gente tonto na hora de ler. Muito bem. A Patrícia também perguntou se ela tem autonomia para criar a capa do livro e, caso precise pagar, quanto custa. A capa de livro custa, em média, 300 a 400 reais, a capa completa. Sempre dependendo de quem você está pedindo para fazer e que tipo de arte você está pedindo. Entendeu? Eu não vou saber dizer exatamente quanto a minha custou, porque não fui eu que paguei, foi a editora que pagou. Mas é mais ou menos essa faixa aí, tá? 250, 400 reais. Pode ser mais, pode ser menos. Vai depender sempre de quem está cobrando e do tipo de arte que você está pedindo. Agora, tem editora que não aceita a capa que você quer. Porque ela quer uma capa comercial. Uma capa que a pessoa vai olhar e dizer, beleza, é isso aqui que eu quero, eu vou comprar esse livro. Você pode opinar, obviamente, você pode opinar. Quando são as editoras que estão pagando, elas sempre perguntam se aquela capa que eles mandaram fazer está do seu agrado. Aí você vai dizer, não, eu não gostei disso, disso, porque não combina, que foi o meu caso. E foi feita uma primeira capa, eu falei, ó, não combinou. Aí o que o editor fez? Ele me colocou em contato com o ilustrador, com o capista, e o capista trabalhou a capa junto comigo. Ele fez o que o editor pediu e fez o que eu pedi. Juntou, aí ficou a capa que agrada tanto a mim quanto ao editor. Então, tem que ter essa conversa com o editor, tá? Pode ter aquela editora que vai abrir mão porque a capa ficou realmente muito boa, etc e tal. Mas, geralmente, elas fazem a própria capa. Só a única coisa que você faz é dizer se está boa ou se não está e fazer um resumo de como você quer a capa. Aí eles vão pegar o seu resumo, vão comparar com o comercial, vai misturar e vai jogar pro capista. A Pátaras também perguntou por que tantas pessoas dizem que a Chado Editora não é de confiança. Eu não sei por que elas dizem isso. A Chado, ela é uma editora grande. E pelo que eu pesquisei, ela também é uma editora cara. Porém, ela é uma editora cara que cumpre tudo o que é pedido. Eles fazem o comercial que eles prometem, eles divulgam o que prometem, colocam nas livrarias que prometem, eles deixam o livro disponível no Brasil e em Portugal, é uma editora portuguesa, mas como eu não publiquei, nunca mandei original para eles, etc, 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 eu vou deixar aí um link de um escritor, ele é brasileiro, inclusive, ele é o Denner, ele publicou Cidades Mortas pela editora Chiado, e ele postou no blog dele a experiência que ele teve com a editora e postou também perguntas mais frequentes que as pessoas mandam para ele sobre a editora. Então eu vou deixar aí o link na descrição. Se eu esquecer, me lembre, por favor. Eu prometo tanto link que eu acabo esquecendo alguns, então me lembre. E se eu citar na obra uma canção popular com o risco de responder por direitos autorais? Olha, risco, quando você cita qualquer coisa que é de outra pessoa, você sempre vai ter. Mas uma coisa que eu recomendo, sempre, é você nunca citar a canção e não dar os créditos. Deixa eu achar aqui. Eu cito música no... Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai mostrar pra vocês. Não sei se vai mostrar. Isso aqui é uma música. Tá vendo? E eu citei aqui em cima de quem pertence. De quem pertence. Então, você tem, é obrigação sua citar de quem ela pertence e o nome da música.
Se você não citar o nome da música, você tem que, no mínimo, citar o álbum em que ela se encontra. Entendeu? Agora, se você colocar só o nome da música e não dizer quem foi que fez, quem foi que cantou, onde encontra, aí sim você pode ter problemas. Mas sempre o editor vai te dizer se aquela música encaixa ou não. Se ele dizer que não encaixa, você não pode nem questionar, porque ele entende mais de direitos autorais do que você. Meu editor não questionou nenhuma música que eu coloquei aqui. Mas hoje em dia é muito comum músicas em livros. Agora, se a música não tiver, já for de direito, se for de direito autoral já público, aquelas músicas que já faz não sei quantos anos, aí já é de órgão público, aí você não precisa se preocupar com direitos autorais. É claro que você tem que citar, né? Foi a música de fulano de tal, né? Tal. Citar é sempre bom, informar. O Juan Melo. Como é o processo de publicação? Desde terminar um livro até enviá-lo para as editoras. Há algum custo? Olha, é um pouco complicado responder essa pergunta, porque ela é muito longa, a resposta dela é muito longa. O processo para terminar o livro é muito simples, ponto final. O problema é quando você começa a ler para deixar a versão final. Você começa a reescrever, você vê que tem muito buraco, aí você começa a tampar os buracos, aí você não fica satisfeito com certa cena, aí você quer mudar a cena. Se você não impor um limite para si mesmo, você nunca vai estar satisfeito com o livro. Então, eu passei 4 meses só nesse processo de reescrita, avaliação e revisão de Namorados por Coincidência. Depois que eu achei que estava bom, eu mandei para a editora. Mesmo assim, depois eu encontrei erros, aí eu quis mudar. Aí quando eu mandei para essa editora, que eu mandei antes para outras editoras avaliarem, quando eu mandei para a editora Lâmpada, eu ainda encontrei erros. E antes, já na semana de publicar, eu ainda encontrei erros. Então, é muito longo esse processo. O escritor nunca está satisfeito. Aí eu revisei, fiz todo esse negócio e tal. Levou, se eu for botar no papel e caneta, o processo criativo até o momento que o livro chegou em minhas mãos foi 1 ano e 5 meses, 6 meses, eu não sei. Foi mais ou menos isso, tá? Há algum custo? O custo de enviar para as editoras depende da maneira como você envia. Tem editoras que não aceitam você enviar o original em PDF. Elas querem a versão impressa. Aí você manda a versão impressa, por correio, obviamente. Tem editoras que, se eu não me engano, é a editora Rocco. Elas não aceitam a versão impressa, mas também não aceitam a versão PDF. Elas preferem a versão em CD. Aí você manda por correio também. Tem editora que só o PDF tá bom, aí você não precisa se preocupar. Mas se você for fazer tudo sozinho, o custo é mais barato. Aí se você for fazer como eu respondi antes, pagar revisor, etc e tal, aí é um pouco mais caro, tá? Se você for pagar revisor, tem revisor que cobra R$2 a lauda. A lauda é por folha. Então, você tem que ver quantas páginas tem seu livro para poder você chegar a um valor final. Kaique perguntou se eu tenho alguma dica para o processo de escrita, como, por exemplo, formar uma rotina. Olha, Kaique, nós, escritores virtuais, somos muito diferentes de romancistas. Os romancistas, eles têm uma rotina. Você pode ver vários escritores aí, eles que conseguem publicar vários livros por ano. Tipo, não é que eles escreveram vários livros ao ano, é que eles foram produzindo, aí chegou a determinado ano já tinha X livros prontos. Esses escritores, tipo Nicholas Spark, John Green, R.R. Martin, J.K. Rowling, que ela também tem publicado bastante, agora que ela parou um pouquinho, mas ela sempre publicava bastante livros. Eles tinham uma rotina de escrita, não tem? Uma rotina de escrita. Todo dia, das 9 às X horas, vou sentar e vou escrever tantas quantidades de palavras. Não posso deixar de escrever. Se eu não escrever amanhã, vou acumular e vou escrever o de ontem e o de hoje. Vocês entenderam? Mas nós, escritores virtuais, nós somos preguiçosos. A gente não tem essa rotina, pelo menos não a maioria, não tem essa rotina de todos os dias, tal hora, ter que escrever. A gente escreve para postar uma vez por semana, quem escreve 2.000
3.000 palavras. Tem gente que escreve 10.000 palavras para postar uma vez por mês. Então, o certo é ter essa rotina para você não se acumular, entendeu? Não se atolar. Então, o que eu fiz? Para mim e para os outros escritores do Manias, a gente resolveu participar do Beda, que é onde a gente posta conteúdo no Manias Escritores todos os dias durante o mês de abril e o mês de agosto. Você criar uma meta, tipo, hoje eu vou escrever tal coisa, não pode ser menos do que 500 palavras, então você tem que impor. Eu tenho esse compromisso, eu tenho que escrever, eu tenho que fazer isso. Não importa o que você está fazendo, você tem que escrever, seja no celular, no caderninho, tem que escrever. Então você tem que ter essa mentalidade. Não estou escrevendo um capítulo, estou escrevendo um pedaço do capítulo. Então você consegue, entendeu? O Giovanni perguntou quais são as melhores editoras para tentar a sorte.